qual que é o primeiro primeiro não, qual que é o grande objetivo? Nosso grande objetivo, nossa grande meta aqui, para muita gente, durante muito tempo, foi colocar oxigênio, foi corrigir a oximetria, corrigir a hipoxemia. Mas não é essa a nossa principal meta. Não é esse o nosso principal objetivo. Até porque, a gente, bem verdade, o débito cardíaco é o principal determinante da entrega de oxigênio. Não é a não é a PaO2 ou a saturação de O2. O que eu quero dizer com isso é que existe uma tolerância muito grande à hipoxemia, tá? Mas é óbvio que você quer corrigir também a hipoxemia. Mas o grande objetivo que a gente tem é justamente evitar uma injúria pulmonar associada à ventilação mecânica. Para quê? Para que você tenha tempo de recuperação pulmonar. Então, eu vou olhar, olha que legal, eu vou olhar para o meu doente e falar o que levou a SARA? Essa é a sua primeira pergunta. Tanto que hoje, na hora que a gente estava discutindo lá, eu fiquei perguntando várias coisas e falei, cara, eu preciso entender de onde vem a SARA. Então, o que levou a SARA? Bem, parece ser um catéter que fez uma SARA secundária, uma injúria secundária. Então, putz, vamos tirar o catéter, vamos começar antibiótico. Isso vai dar tempo para. Isso é o que vai curar, resolver o nosso problema original. Só que até lá eu tenho um pulmão muito machucado. E quando eu substituo esse pulmão por uma ventilação positiva, eu tenho uma tendência a gerar injúria pulmonar associada à ventilação mecânica. A nossa ventilação ela é por pressão negativa, ela é uma ventilação completamente diferente do que a gente faz na ventilação mecânica, né, invasiva. Então, só que adianta eu ter tempo de recuperação, eu lá tirar o catéter, tratar a infecção, dar tempo para esse pulmão, né? Pedir tempo para esse pulmão se eu estou fazendo uma ventilação muito agressiva para esse pulmão, se eu estou machucando esse pulmão. Então, o seu grande objetivo na SARA é fazer uma ventilação protetora. Esse é o seu grande objetivo. E aí, como que você faz a ventilação protetora? Esse é o desafio, mas que na verdade nem tem desafio. O desafio é você pegar isso que eu vou te falar e colocar no lado do paciente. Esse que é o desafio. Mas o que você tem que fazer, basicamente, não são muitas coisas. Você tem que evitar as lesões pulmonares. Quais são essas lesões pulmonares? Todo mundo fala muito do barotrauma, que nesse contexto você tem que olhar para ele, ter preocupação com ele, mas ele é bem pouco comum acontecer, mais que eu faça pressões mais altas, porque esse pulmão está tão duro que ele não explode, vamos dizer assim, por conta da lesão pulmonar. A gente tem o volutrauma, que é o principal, né? Assim, estou falando de uma maneira mais inicial. A gente vai ter alguns outros tipos de trauma que é associado à mecânica e tal, mas de uma forma mais cartesiana para a gente nessa fase, para vocês começarem. A gente tem o atelectrauma, que é basicamente as unidades que estão fechadas, elas abrem. Elas fechadas, elas... A analogia que eu gosto de usar é, sabe quando você está na beira da praia com a piscina e a onda vem, você está com o chinelo, aí você gruda ali? Aquilo é como se fosse um atelectrauma, aquele negócio grudando ali, aquele descama o alvéolo e machuca. E por fim, basicamente, isso tudo aqui vai acabar gerando um negócio chamado biotrauma, que é justamente todas essas lesões juntas, esse processo inflamatório todo do pulmão, ele se torna como se ele fizesse uma translocação inflamatória. Você começa a perpetuar, o seu pulmão começa a servir como um grande, não vou chamar de abscesso, mas um grande bloco inflamatório, porque você está cheio de injúria aqui e essas citocinas começam a circular, você começa a ter ainda mais lesão, começa a ter leaks alveolares, e você começa a ter lesão em órgão-alvo secundário ao pulmão. Então você tem lesão do pulmão secundária a outros órgãos, geralmente, mas quando você tem um biotrauma, você está tendo lesões de rim, cérebro, intestino, fígado, secundária à sua lesão do pulmão. Beleza, se eu preciso fazer uma ventilação protetora para fazer isso aqui, qual o caminho para fazer essa ventilação protetora? Antes de falar exatamente para vocês, o grande caminho aqui eu preciso diminuir as forças pulmonares. Isso é uma coisa mais nova, pulmonares. Isso é uma coisa mais nova, vamos dizer assim, mas basicamente eu preciso diminuir que esse alvéolo, que toda essa estrutura pulmonar tenha muita porrada, sofra muita porrada, porque eu protejo ele de todos esses traumas que eu te falei. E aí, como que eu faço essa redução de força?
Basicamente, com redução. Primeira coisa que eu faço, né? Eu controlo o volume. Então, para poder garantir que meu paciente não tenha nenhum desses traumas, não tenha muita força, eu vou evitar que esse alvéolo estenda e feche muito. Então, eu vou garantir que esse paciente ventile a 6 ml por quilo. 6 ml por quilo de peso ideal, ok? Além disso, como que eu olho para o ventilador e falo, beleza, então eu estou ventilando a 6 ml por quilo, qual que é uma outra meta que eu tenho para falar assim, não estou botando muita força? O que a gente chamou de pressão de platô. Então, a pressão de platô menor do que 30 fala para mim que eu estou no caminho certo. Só que isso era muito clássico até... Eu estava na residência na época, eu apresentei o artigo do Amato lá na minha residência. Então, estou falando em 2010, 2011. Até Marcelo Amato, que é um brasileiro muito famoso, excepcional, estudioso, ele criou um negócio chamado, ele apresentou pra gente um negócio chamado driving pressure. O que é a driving pressure? Ele falou que, olha, uma driving pressure menor do que 15, que hoje até discutindo se é um pouco maior ou um pouco menor, mas hoje que a gente tem mais determinado menor do que 15, eu estou garantindo uma pressão, uma ventilação mais protetora. E a driving pressure, ela é composta, você pode calcular ela de várias formas, mas você pode calcular o que a galera mais usa, tá? Pressão de platô menos PIP. Eu gosto do cálculo original do Amato, que ele dividiu volume corrente pela complacência. Vai chegar no mesmo valor, tá bom? Só que aqui parece um pouco mais complexo, mas vocês vão entender por quê. Porque, veja, se para eu fazer uma ventilação protetora eu preciso diminuir as forças, e eu já falei para vocês que uma das reduções de força, uma das coisas que controla a força, é um volume corrente mais controlado. Então, quando eu chegar no paciente com SARA, eu vou olhar e vou... E o meu grande marcador é a driving pressure, e a driving pressure é volume corrente sobre complacência, eu já sei onde que eu tenho que atuar. Eu tenho que atuar no volume corrente e tenho que atuar na complacência. E aí, beleza, a gente foi lá e atuou em gerar um volume corrente adequado, bonitinho, bem dentro dos 6 ml. A gente fez para paciente. O que eu altero que pode me ajudar a diminuir, a melhorar, a minha complacência? Você tem alguma ideia? Basicamente, quando eu homogeneizo mais esse pulmão, quando eu distribuo mais as forças desse pulmão, eu estou gerando melhor complacência. Eu estou conseguindo deixar esse pulmão mais homogêneo. E aí, olha que legal, por isso que eu gosto dessa analogia, que parece meio complexa no meio, mas no final fica mais aplicável à beira do leito. Para eu poder homogeneizar esse pulmão, é legal que eu tenha uma PIP, que eu utilize de PIP para isso. Aí a gente vai discutir recrutamento alveolar ou não. Hoje a gente não usa muito mais recrutamento alveolar, mas certamente PIPs podem te ajudar a tornar esse pulmão um pouco mais homogêneo. Então ele vai te ajudar a reduzir sua complacência. Qual que é um outro jeito excepcional que, para mim, na minha opinião, cientificamente, sem dúvida, que tem mais potencial para isso? Justamente realizar a prona. Porque aí eu redistribuo todo o líquido pulmonar, distribuição vascular pulmonar, e eu consigo gerar também uma homogeneização melhor do meu pulmão. Então, quando a gente discutiu lá prona, que a gente falava, vamos pronar, não vamos pronar, era com esse intuito, para eu melhorar minha complacência, para eu diminuir a minha lesão pulmonar, as minhas forças, a minha agressão, para diminuir a minha lesão. Ia melhorar a oxigenação? Ia, provavelmente, mas não era esse o meu objetivo. Nunca foi esse o objetivo. Um outro jeito de melhorar isso é deixar a ventilação mais garantida dentro desse volume corrente e também mais na sua mão, que a gente utiliza muito o bloqueio. Que cada vez mais a gente usa menos, mas é nesse sentido. Porque quando o paciente está entrando, eu preciso fazer um volume corrente muito restritivo, existe uma... Entrando muito, né? Exato. Existe uma sincronia que eu não consigo garantir que essas forças estão bem distribuídas. Por quê? Porque, em primeira instância, tá vendo? Eu tentei diminuir o meu volume corrente. Então, quando eu coloquei o volume corrente muito baixo, o paciente... É difícil você sincronizar um paciente com volume corrente muito baixo. Tá? Então, o bloqueio é uma situação bem legal aqui, porque eu consigo ter o ventilador totalmente na minha mão. E aí eu consigo distribuir essas forças melhor. Eu consigo colocar uma pipa um pouco maior,
consigo garantir que meu volume está protegendo meu pulmão, ok? O bloqueio nem sempre vai exercer efeitos no O2, tá? Os outros aqui tendem a exercer efeito no O2. O bloqueio nem sempre. Mas tem uma situação que ele vai, que é justamente quando o paciente está entrando e muita sincronia, muito respirando muito, ele está com consumo de oxigênio muito alto por conta da musculatura dele mesmo. E aí o bloqueio que foi o que a gente viu, não foi? Você diminui o consumo. Eu diminui o consumo. Se melhorar. E aí eu melhorei também a oxigenação por isso, por uma redução do consumo. E tem um quarto aqui que muita gente deixa passar muitas vezes, mas que é fundamental, que o que melhora a complacência é a própria volemia pulmonar, ou a água extravascular pulmonar, que é o paciente está muito, SARA não deixa de ser líquido, mas aí o paciente chega muito encharcado por um monte de outras coisas, antibiótico foi feito, muito inflamado. Esse paciente está cheio de líquido pulmonar, ele está cheio, todo pesado pelo líquido inflamatório, mas também pelo transudato do volume que foi feito para ele. Esse paciente, por exemplo, chegou para a gente com um monte de NPT, estava recebendo volume, um monte de antibiótico, então você também gerou bastante volume. Quando eu coloco, por exemplo, que é o nosso caso, a gente vai fazer, colocar esse paciente por outros motivos, mas em uma diálise contínua, por exemplo, e eu consigo gerar uma outra filtração e diminuir essa água extravascular pulmonar, o meu pulmão também fica mais complacente. Então, quando você estiver diante de um paciente com SARA, esse é o seu raciocínio. E não esqueça de olhar para a volemia também, porque a volemia pode ser um negócio que não tem diretamente relacionado com a SARA, mas está te prejudicando muito. Então, por isso que esse raciocínio de usar a fórmula da Bimpress facilita muito. Facilita. A compreensão. Porque no final você compreende tudo. Porque quando eu aprendi a Drug Impress, eu aprendi pela primeira fórmula que você falou. Só que assim fica mais fácil de entender aonde você está atuando. Exato, onde eu quero chegar. Fica bem mais prático. Exato. Bem mais prático. Que inclusive quando você olha e fala, tem uma Drug Impress bem baixa, eu entendo que eu posso ser mais permissivo com as outras coisas, por exemplo. Entende? Eu gosto mais de entender desse jeito. Bom demais, muito prática essa explicação. Legal. Eu estava até comentando hoje, tipo assim, a minha dificuldade quando estou estudando esse conceito de SARA, como manejar o ventilador, é porque às vezes você até entende os conceitos da ventilação, e, tipo, na teoria. Aí chega ali no recorte da SARA, para você entender o que você tem que mexer. Não, isso aqui tem que estar desse jeito. Então, para mim, isso é a parte mais difícil, só que aí ficou mais Aí você me deu um palatável, assim. Você me deu um gancho para explicar uma outra coisa para vocês dois, muito importante hoje, que é ventilação, cara, é sobre o paciente. É sempre sobre a doença e o doente. Você viu que eu não mexi quase nada no ventilador lá hoje? A Ju chegou, tinha mexido em tempo inspiratório, a gente só baixou o FO2, mexeu um pouco na PIP, colocamos tudo dentro desse cenário aqui e praticamente não ficamos mexendo muito. O ventilador nunca é um desafio, gente. O ventilador ele é sempre uma ferramenta. Eu costumo brincar que o ventilador é tão desafiador quanto mexer numa bomba de infusão para subir na hora e baixar na hora. A diferença é que as pessoas elas ficam olhando para o ventilador, mas não olham para a doença. Eu garanto que se pegar isso aqui e lembrar e levar para o próximo paciente com SARA sozinho, você começar a pensar nesse raciocínio aqui, você ajusta qualquer ventilador. Porque o problema não está no ventilador, o problema nunca foi o ventilador o problema. É uma ferramenta. É a mesma coisa que você fala assim, ultrassom é um monstro. Não, um monstro é porque você não pegou para fazer, mas ele é uma ferramenta. O ventilador é a mesma coisa. Ele tem que saber paciente a doença. Na hora que você sabe paciente a doença, você entende. Você entendeu a doença, não é? Aí agora você vai pegar essa doença aqui e vai aplicar na paciente que a gente está discutindo. Que ela tem as suas individualidades. Idade, problema que trouxe ela aqui, obesidade, enfim, desnutrição. Aí você interpreta ela. O ventilador é um ajustezinho. Meu tempo ajustando o ventilador é 2 minutos no tondão. Foi até engraçado a resposta hemodinâmica da paciente, quando a leve mudança assim, dos parâmetros do ventilador, acho que rapidinho chegou ali no monitor, viu? Foi bem interessante. Legal.